conseguimos pescar Neto e o Júnior para essa entrevista saborosa aqui com vinho da Casa Flora. E vamos falar um pouquinho, que eles já sabem que aqui é Vinho e Você S.A. e Vinho e Comportamento. Nós estamos aqui atrás com um painel sensacional e o Júnior vai falar pra gente aqui o conceito, porque vamos falar de vinho e comportamento, mas a gente não podia esquecer dos jovens, né, Júnior? Isso mesmo, Sexy Fish é uma marca que a gente tem, marca mais descolada, mais jovem, com uma proposta bem disruptiva lá do mundo do vinho, porque vinho tem que ser atraente, tanto para quem já conhece vinho, como para quem está começando nesse mundo. Então são vinhos fáceis, leves e com uma proposta mais jovial, toda a comunicação dele. Muito bom. E esse painel, vamos dar um espacinho aqui só para mostrar um pouquinho aquilo. Olha só, que bonito. Isso dá até para a gente pensar nas borbulhas de vinho, né? As borbulhas famosas de Dom Perignon. E agora a gente vai conversar um pouquinho aqui com o Neto, falar um pouquinho dessa proposta da Casa Flora, porque no final tudo tem a ver com grandes famílias ou pequenas famílias produtoras. E no final falamos de vinho e comportamento, é esse vínculo que o vinho nos proporciona, não é, Neto? Acho que o vinho hoje, nós observamos que realmente faz parte hoje da mesa dos nossos consumidores, seja um consumidor que está começando, seja um consumidor que está um pouco mais evoluído, exatamente porque ele traz, além desse clima social, ele traz muito essa questão familiar. Então nós, né, crescemos no meio de uma família muito grande, então todos aí descendentes de italianos e portugueses, então o vinho sempre esteve presente na nossa mesa. E hoje, a gente fazendo 54 anos, a Casa Flora aqui no mercado do Brasil, o que mais a gente espera e tem e busca como objetivo é fazer com que as pessoas se sintam à vontade colocando um vinho na mesa. E isso, participando de feiras, participando aí de eventos, participando de aulas, a gente faz com que essa quebra de paradigma deixe o vinho nessa maneira muito jovem e ao mesmo tempo muito atraente para o nosso consumidor. Conta para mim uma coisa, aqui na ProWine 2024, você, assim, como sabe todo mundo, a Casa Flora faz um trabalho com excelentes produtores, né, como você estava comentando, sobretudo com espumantes excepcionais. Eu acho que vale a pena a gente comentar que você falou em seduzir pessoas através do vinho, né? Tem que ser essa comunicação, o vinho seduz pessoas. Conta para mim um pouco sobre esse universo, mas vamos lá. Seduzir e encantar pessoas através do vinho. O que você pensa sobre isso? O que o universo do vinho... Porque assim, ele traz o lado bom, mas também traz um lado dolorido, não? Com essa frase, seduza e encante pessoas através do vinho. Você não acha? O que a gente entende e a gente sempre pensa no vinho harmonizando com alguma refeição. Por isso que além do vinho, nós importamos grandes alimentos. Nós importamos massa, importamos azeite, importamos arrozes, importamos tomate pelado. Então a gente sempre entende que o vinho vai estar sempre acompanhando uma refeição ou um petisco. A questão da sedução, ela é uma palavra que ela pode conotar muitas vezes não algo interessante, né? A gente sempre propõe um movimento onde o vinho traga uma harmonização nas refeições, né? Mas o vinho não deixa de ter essa questão de seduzir, né? Por isso que aí os grandes encontros está sempre sendo acompanhado por um bom vinho, né? Um bom espumante, uma boa champanhe. Então ele tem ele tem essa variável. E nós entendemos que é uma variável muito interessante, porque acaba complementando as relações. Então a gente acaba classificando o vinho como a grande bebida social. Eu acho que isso daí define aí um pouco dessa categoria. E aqui, a ProWine, que mais um ano a gente acaba participando, é um momento onde a gente acaba recebendo os nossos clientes do Brasil inteiro, sejam clientes de restaurantes, sejam clientes de supermercado, para nós mostrarmos alguns vinhos novos que a gente acaba trazendo durante o ano. Então só esse ano já são mais de 150 vinhos novos exatamente para os nossos clientes oferecerem para os nossos consumidores. Então, se a palavra seduzir ela é uma palavra que encanta, eu acho que a palavra socializar ela acaba complementando a palavra seduzir.
Olha só, é isso mesmo. Quando ele fala de vinho, é impossível não juntar tudo e transformar isso num grande quebra-cabeça, né, de aromas e sabores. Agora vamos saber aqui com o Júnior. Júnior, diga-me o vinho que diga-me o vinho que tomas e direi quem tu és. O que você acha sobre isso com tanto rótulo que a Casa Flora oferece para o público? Olha, essa é uma pergunta difícil. Acho que o vinho encanta tanto, acho que encantar é uma palavra tão bonita para o vinho, porque ele, para mim, o grande encantamento do vinho está que cada momento você escolhe um vinho diferente. Você acaba não tendo um vinho único. Champanhe para grandes celebrações, para grandes festas, um vinho tinto para um jantar romântico, mais caloroso, mais quente. Vinho de piscina, um vinho branco, mais leve para descontração. Então eu acho que vinho, a bebida, a única bebida no mundo que te dá esse encantamento de sugestões e opções para que a cada momento importante na sua vida você celebre com um grande vinho, com grande variedade de vinho diferente. Bom, agora só pra gente fechar aqui, Neto, conta pra mim, no meio desse universo de produtores que você comentou, o que a Casa Flora trouxe desses produtores? Você falou que são mais de 150, são produtores pequenos, são castas autóctonas, o que vocês trouxeram de novidade? Eu vou propor, antes de eu responder essa pergunta, posso propor um brindezinho entre nós? Pode, claro. Saúde. Saúde. Nosso desafio sempre foi entender o que o mundo tem de interessante que faça sentido vir para a mesa do consumidor. Não é um desafio muito simples. O brasileiro ainda é um consumidor que ele ainda está evoluindo, né? Na hora que ele pensa em vinho. Nosso trabalho é exatamente fazer com que ele fique cada vez mais à vontade quando ele vai escolher um vinho. Então nós precisamos entender muito o momento de estar trazendo alguns rótulos e algumas características de vinho aqui para o Brasil, porque nós precisamos respeitar essa cultura e evolução desse paladar do brasileiro. Então esse ano nós trouxemos algumas marcas muito interessantes, duas marcas do Chile, que é a Tabalí e a Caliterra, que acaba complementando bastante o nosso portfólio que nós já tínhamos de Chile, que hoje apresenta o maior share de consumo aqui na mesa do brasileiro. Trouxemos alguns produtores da França, da região da Borgonha e da região do Bordeaux, que é o Grupo Moyar, que já está com a gente faz pouco tempo e que complementa de uma maneira muito harmônica, porque nós entendemos que o consumidor ele está com uma expectativa também de alguns vinhos que façam essa contribuição para atingir o paladar deles. Como nós não importamos só vinho, por exemplo, nós estamos com uma linha de licores aqui atrás da gente, uma linha de licores italianos, que é a Bottega, e nisso daí só, a vontade que a gente tem é de trazer mais 300, 400, 500 rótulos de vinho, porque nós somos uns apaixonados e às vezes a gente entende muito o momento de fazer essa inclusão. Então, espero aí que o consumidor ele aprove a nossa curadoria e continue trabalhando e mostrando que realmente a gente tem um papel importante nessa colocação dos nossos produtos, seja numa prateleira ou seja numa carta de vinho dos nossos clientes. Olha, eu achei bastante interessante, juntando um pouquinho o que o Júnior colocou e que o Neto falou, é exatamente isso. É assim, vinho a gente combina de acordo com as situações, os momentos, não dá para pensar vinho se não tiver a complementação de um alimento, na verdade tem que andar junto, até por uma questão de autocontrole da nossa parte, para não só beber, tem que comer também, né? E sobretudo, aqui pensando, como ele falou, trazendo uma diversidade cada vez maior para o público consumidor, até esse consumidor que está amadurecendo o paladar, né? E ainda tem consumidor que ainda tem um paladar infantil ainda, que fica talvez no vinho mais doce, mas que também é convidado a aprender, né? São evoluções. E a gente sempre pensa muito, a cada taça de vinho que a gente coloca na mesa, consequentemente a gente coloca numa taça, a gente nos imagina fazendo uma viagem para esses locais onde esse vinho é produzido. Então,
A gente se imagina muitas vezes no Piemonte, a gente se imagina muitas vezes em Bordeaux, a gente se imagina muitas vezes na Nova Zelândia. Então, a gente quer justamente fazer uma experiência para que as pessoas com informação sobre esses vinhos, elas se sintam à vontade e apreciem cada vez mais esse vinho, Dani. Gente, só pra gente fechar aqui, na verdade, que você quer colocar mais alguma coisa, Júnior? Não, eu quero dizer que experimente sempre uma taça de vinho. Eu acho que tudo vai bem com vinho. Então, com moderação, com prudência, mas todo alimento, toda ocasião vai melhor com vinho. É isso mesmo, só pra gente fechar aqui no final, é exatamente isso. Tudo harmoniza com vinho, vinho harmoniza com pessoas, harmoniza com alegria, harmoniza também muitas vezes na dor e na verdade esse poder que tem de nos remeter, nos levar a lugares incríveis, isso só quem faz é o vinho e pessoas especiais. Obrigado, Casa Flora, obrigado a todos, a gente está fechando aqui, vamos fechar com um brinde para fechar esse êxito desses 54 anos de Casa Flora.